Ok, gente. Mais uma vez vamos buscar a direção de Deus. Pai, agora nós vamos conversar sobre a Tua Palavra. E nós precisamos da iluminação do Teu Espírito. Abre os olhos do nosso coração para recebermos com humildade aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós queremos receber da Tua graça, mas também queremos receber das Tuas orientações. Que o que conversarmos aqui seja importante para as nossas vidas, que faça diferença, que redimensione a nossa maneira de pensarmos nos nossos relacionamentos e os potencialize para a Tua honra e para a Tua glória. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Gente, na semana passada nós iniciamos uma série muito interessante chamada Relacionamentos Líquidos. E a gente está tentando trazer para esse momento tudo aquilo que nos traz alegria e tudo aquilo que nos traz tristeza no que diz respeito aos relacionamentos. E é sempre assim, né? Muito das nossas alegrias acontece no âmbito dos nossos relacionamentos. Relacionamentos familiares, relacionamento com amigos, relacionamento com pessoas que trabalham com a gente, mas muito das nossas tristezas também. Muitas das nossas desilusões, dos nossos problemas. E se a gente conseguir refletir de maneira importante, a gente tem condições, pela graça de Deus, de potencializar isso e crescer, avançar, seguir adiante. Introduzindo o assunto, há alguns anos, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman tem se dedicado a refletir sobre a dinâmica dos relacionamentos na sociedade contemporânea. Eu comentei com vocês na semana passada que talvez o interesse do Zygmunt Bauman, esse sociólogo, pelos relacionamentos tenha surgido no momento em que ele viveu dentro de um campo de concentração, porque pudera. Viver num campo de concentração e ver seres humanos tratando outros seres humanos como verdadeiros animais, é algo que levanta perguntas, não é verdade? E ele então começa a refletir sobre esse assunto, mas o alvo do seu estudo, o objeto do seu estudo, não é o período em que ele viveu lá no passado. É o que a gente tem vivido aqui. E por incrível que pareça, a sua observação trouxe resultados não muito melhores do que aqueles anteriores. O diagnóstico apresentado por ele depois de acurada investigação não é bom e revela nuances superficiais, utilitaristas, descartáveis nos diversos laços humanos. E a gente não precisa gastar muito fosfato para reconhecer que isso está acontecendo, né? Muitos dos nossos relacionamentos são altamente superficiais. A gente conversa, a gente troca algumas mensagens, a gente faz algumas piadas, a gente come uma pizza junto com as pessoas, mas na hora que a gente mais precisa conversar com alguém sobre alguma coisa realmente íntima, a gente pega a nossa relação de amigos e a gente diz assim, puxa vida, quem? Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não dá, esse não dá, esse não dá. Esse então, nem pensar. Essa aqui, como é difícil a gente encontrar amigos com quem a gente possa ter uma conversa realmente profunda sobre questões essencialmente existenciais. Muitos dos nossos relacionamentos são, por isso mesmo, descartáveis. Enquanto a gente considera que o outro é útil para a gente se aproxima, a gente convida para uma pizza, a gente nutre algum tipo de laço e de envolvimento afetivo, mas a partir do momento em que algumas pessoas deixam de nos ser úteis, muitas vezes a gente descarta. E a gente faz isso naturalmente, às vezes nem percebe. Quando a gente vai perceber? Quando alguém faz isso com a gente. E acaba nos escanteando, nos deixando à margem da sua vivência, e isso nos fere profundamente. Muitos dos nossos relacionamentos, por isso mesmo, são descartáveis.
Como descartáveis são muitas das coisas que a gente adquire hoje em dia. Muitos dos nossos bens são bens de consumo e de consumo rápido, e quando a gente termina de usar, a gente joga no lixo. Essa cultura tem sido trazida também para dentro dos nossos relacionamentos. Com o propósito de definir a situação, Zygmunt Bauman cunhou uma expressão que deu origem ao tema de um de seus livros mais conhecidos, e a expressão é amor líquido, amor inconsistente, amor que escorre pelo vão dos nossos dedos, amor que não tolera uma crise, amor que não supera uma adversidade, amor líquido. Segundo Zygmunt Bauman, os relacionamentos líquidos têm pelo menos duas bases na nossa sociedade. A primeira delas é a lógica da sociedade de consumo. Ele disse assim: é assim numa sociedade ou numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto pronto para uso imediato. Assim como a gente vai para o shopping para comprar algum produto, para adquirir algum produto, e a gente espera que esse produto esteja pronto e em perfeito estado de uso, a gente se move na direção das pessoas com o desejo de que elas estejam também prontas para o uso, prontas para o nosso consumo, sem defeito. Porque, segundo a lógica do consumo, se vem com defeito, o que é que a gente faz com o produto? A gente devolve, a gente abre mão dele. Também o prazer passageiro, a satisfação instantânea. Ninguém compra um produto para usar daqui a alguns anos. Ninguém compra um produto para que ele vá melhorando com o passar do tempo. Nós queremos o prazer imediato na hora das nossas compras. E nos relacionamentos é a mesma coisa. Eu não estou disposto a pagar o preço para que uma relação amadureça, para que uma relação aprofunde, seja aprofundada. Eu quero o prazer na hora. Eu quero o melhor que o outro tem a me oferecer, nesse momento, sem nenhum impedimento. Resultados que não exijam esforços prolongados e garantias de seguro total e devolução do dinheiro. A segunda base dessa sociedade líquida e de amor líquido é, segundo Zygmunt Bauman, a lógica da virtualidade, a lógica de quem transita no mundo da internet, das redes sociais. Ele disse assim: o advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais. A gente troca mensagens com muito mais facilidade porque a internet viabiliza isso. Mas a quantidade de informações trocadas não é proporcionalmente correspondente ao aprofundamento dos vínculos. É tudo muito banal, é tudo muito trivial, é tudo muito alvo de consumo. As conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para poderem condensar-se em laços. Segundo Zygmunt Bauman, o que nós temos não é amizade. A gente acaba confundindo a quantidade de amigos no Facebook com a quantidade de amigos na vida real. Eu apresentei um vídeo para vocês semana passada, onde o Zygmunt Bauman conta a história da conversa dele com um sujeito que disse assim: Bauman, eu tenho 500 amigos. Ele disse: como assim 500 amigos? Eu tenho 500 amigos no Facebook. E ele respondeu para o garoto: eu tenho 86 anos de vida e não tenho 86 amigos. A gente acaba confundindo os contatos em laço no Facebook com amizades reais e verdadeiras. A revista Crescer, aprofundando essa coisa da tecnologia e a sua influência nas relações familiares, diz na revista de julho de 2015 algo muito interessante.
Uma campanha produzida pela Ogilvy Beijing para o Centro de Pesquisas em Psicologia tem gerado discussões calorosas nas redes sociais, intitulada The More You Connect, The Less You Connect. Em tradução livre, quanto mais você conecta, menos você conecta. Ela traz imagens chocantes de pessoas no mesmo ambiente, separadas por um smartphone gigante. Às vezes, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, não é? E foi exatamente o que essa campanha quis gerar. A primeira imagem é a imagem de um casal, deitado no seu momento de intimidade, e eles estão próximos, mas separados por um smartphone gigante. Essa imagem ilustra muito do que acontece nas nossas relações conjugais, não é? Quantas e quantas vezes a internet não é uma barreira entre nós e aquele que convive com a gente no ambiente familiar. A segunda imagem é a imagem de um pai sendo separado do seu filho, num momento bastante especial. Eles estão próximos. Esse filho não pode reclamar que o pai está distante, o pai está dentro de casa. Mas dentro de casa, com os olhos num outro lugar que não no filho. E dessa forma, indiferente e distante de coração. A terceira imagem é uma imagem feminina, de uma mãe e de sua filha. Elas estão sentadas no mesmo sofá. Os brinquedos estão espalhados do lado da filha. Ela está próxima da filha. Ela não está envolvida em outros afazeres. Ela não está trabalhando nesse momento. Mas dentro de casa, com o coração distante daquela que precisa do seu contato, que precisa da sua aproximação. A mesma revista Crescer, em dezembro de 2014, diz o seguinte: uma pesquisa realizada com 1.521 crianças, de 6 a 12 anos, pela Highlights, uma revista infantil norte-americana, mostrou que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. Sabe aquele negócio de, pai, está ouvindo? Pai, olha aqui, pai, você está me ouvindo, pai? Mãe, você está me ouvindo? Eu já perguntei 3 vezes, mãe, você está por aqui? E surpresa, diz o texto, os celulares são os principais responsáveis por isso. Tecnologia é bom, não é? E quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba de tecnologia. Mas como a tecnologia tem emperrado muitos dos nossos relacionamentos familiares. Uma pesquisa da Universidade de Boston mostrou que nem quando as pessoas estão à mesa em família, os smartphones são poupados. Mas ainda bem que essa pesquisa foi feita em Boston, né? E não aqui, porque a nossa realidade é muito diferente dessa. Aqui no Brasil, quando a gente senta em volta da mesa, a gente reparte a refeição olhando nos olhos uns dos outros. A gente curte aquele momento, a gente sente o sabor da comida, a gente compartilha o gosto da comida com o outro. Como as coisas são diferentes no Brasil. Cientistas observaram o comportamento de 55 adultos que foram com os filhos a restaurantes na zona metropolitana de Boston. 40 deles. De 55, 40 deles não largaram o celular durante a refeição. E os cientistas só de olho. E a gente ainda acha que essa coisa da tecnologia
é um mito, que o problema que ela gera é um exagero. Será que é um exagero? Em um outro estudo de Brigham Young University, realizado com 143 casais heterossexuais, 70% das mulheres relataram que os smartphones atrapalham seu relacionamento amoroso. 70% das mulheres. E talvez isso tenha a ver com aquela coisa que acontece muito, de alguns homens serem obcecados pelo trabalho, pelo sucesso, pelos seus números, pelo seu desenvolvimento, porque acabam definindo a sua própria identidade a partir do que fazem. Então não pode parar de trabalhar, não pode parar de render, não pode parar de dar lucro, porque se parar de dar lucro, com a falta de lucro tem a falta da identidade. E isso é um problema terrível. 70% das mulheres dizem: o meu relacionamento está sendo duramente prejudicado pela internet. Hoje eu quero conversar com vocês mais especificamente sobre os relacionamentos líquidos e os seus efeitos na família, dentro de casa, dentro do nosso lar, do nosso porto seguro, que às vezes não é tão seguro assim. Para isso eu quero introduzir lendo uma historinha muito interessante. Uma mulher charmosa chegou a uma delegacia e disse ao policial: meu marido sumiu. Qual a altura dele, minha senhora? Nunca medi, mas tem mais de 1,70 m. Magro ou gordo? Mais ou menos. Olhos, às vezes marrom, ora verde e de vez em quando preto. Cabelo. Cabelo varia de acordo com o sol. Que roupa usava? Não vi a hora que ele saiu, não posso falar da roupa dele. Estava sozinho? Não estava sozinho. Estava com o meu cachorro, um labrador branco, com uma mancha caramelo na orelha esquerda, belos olhos azuis, 1,38 m. Tinha uma coleira prateada e usava uma roupa dourada com bolinhas marrons. Na pata dianteira direita tem uma unha lascada. E o meu cachorro é vegetariano. Ok, dona, disse o policial, fique tranquila, vamos dar um jeito de encontrar o seu cachorro. Essa história conta muito bem o que acontece de maneira trágica em alguns lares, né? Tem esposas mais preocupadas com o cachorro do que com o marido. Tem cônjuges que conseguem falar mais dos seus amigos do que daquele com quem convivem. Dos seus gostos, das suas preferências, das suas necessidades. E esse negócio é marca de um relacionamento líquido, superficial e que tem nos destruído dentro de casa. Quais são algumas evidências desse relacionamento líquido no contexto da família? Deixa eu tentar jogar algumas coisas para cima para a gente se situar. Em primeiro lugar, a resistência em assumir o envolvimento conjugal de maneira pública e definitiva através do casamento. E com isso eu não estou querendo, em hipótese alguma, envergonhar aqueles que não têm um relacionamento afetivo hoje registrado no papel. Eu estou querendo apenas refletir juntamente com você sobre os medos que estão por trás de pessoas que optam por um relacionamento assim. Normalmente o que acontece é o medo de se vincular a uma outra pessoa e com isso perder as demais possibilidades. A nossa cultura vive pensando na ideia
do encontro com a cara metade, do encontro com aquela pessoa que se encaixa plenamente com a gente, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E nutrindo esse sentimento, muitos de nós temos medo de assumirmos um casamento. Porque depois de um tempinho de namoro, e não precisa muito tempo não, a gente percebe que o outro não se encaixa tanto. Então a gente não fecha a relação para não perder a possibilidade de, eventualmente, ao cruzar com uma pessoa perfeitamente compatível comigo, de me aventurar nessa direção. O problema é que essa história de encontrar alguém absolutamente compatível comigo é uma mentira. Isso não existe, isso é um mito. As pessoas são completamente diferentes, cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, os seus gostos, nós somos completamente diferentes. E um relacionamento dá certo ou não pela compatibilidade, mas pelo meu desejo e pela minha determinação em acolher o outro apesar das diferenças, dos erros e das limitações. Só isso. Ninguém que fica casado 50 anos é capaz de chegar para você e dizer assim: viu, eu estou casado há 50 anos porque eu encontrei a minha cara à metade. Nós nunca brigamos, nunca discutimos, os passarinhos sempre cantaram pela manhã. Isso não existe. Uma vez perguntaram para um pastor norte-americano: você já teve a vontade de se separar da sua esposa depois de 50 anos de casamento? Ele respondeu assim: não, separar não, mas de matar a minha esposa várias vezes. Você quer viver 50 anos com uma pessoa e não quer ter vontade de matá-la? Como assim? Não dá, é impossível. O casamento é a união entre duas pessoas diferentes. Em segundo lugar, a incapacidade de estar presente de corpo e alma nos poucos momentos de comunhão que ainda restam. Estou falando de momento de refeição mesmo, que às vezes é o que sobra, e às vezes a gente não tem nem no almoço, pela correria do dia a dia, a gente vai ter no final da tarde, começo da noite, e alguns ainda insistem em pegar o prato, sentar na frente da TV, deixar o outro que às vezes estava esperando por você o dia todo, o filho que passou o dia na escola, tendo que lidar com a professora, e agora quer o pai para dar um cheiro no pai, quer a mãe para dar um cheiro na mãe, e não tem. E às vezes estão em casa, mas não de corpo presente, não de alma, apenas de corpo. Em terceiro lugar, a substituição de um diálogo essencialmente afetivo por um diálogo meramente descritivo ou motivacional. Tem diálogo no seu lar? Alguns respondem assim: claro que tem diálogo. Mas é um diálogo afetivo, com palavras de carinho, com palavras de amor, com palavras de reconhecimento, com palavras de gratidão, com palavras de incentivo, com palavras de acolhimento. Aí já ficou um pouco mais complicado. Então, sobre o que é que vocês conversam? Você já pagou a fatura do cartão de crédito? Não pagou ainda? Deveria pagar. A gente vai pagar juros, eu já tinha falado isso antes. Você levou o cachorro para fora de casa? Não levou ainda? Por que não levou o cachorro? Tem diálogo. Mas é um diálogo descritivo ou um diálogo motivacional. A questão não é simplesmente ter conversa. A questão é termos uma conversa afetiva, carinhosa, amorosa. Quem não faz isso, opta por um relacionamento, mas um relacionamento líquido. Em quarto lugar, a diminuição do espírito de cumplicidade em torno das tarefas básicas que viabilizam a vida no lar. Esse negócio acontece dos dois lados, mas eu quero citar o exemplo aqui daquele marido que chega exausto do trabalho e a esposa diz assim: olha, o menino terrível, brigou com os meninos na escola, a professora está doida atrás dele, senta com o menino para conversar.
E o marido diz: o quê? Eu estou cansado, eu estou exausto, eu já fiz um monte de coisa. Já fez um monte de coisa. Chegou a hora de fazer um monte de coisa em casa. Quem optou por construir a família foi você. Quem optou por ter filhos foi você. Fui eu. E a responsabilidade continua a mesma. Se a gente for se esconder nas responsabilidades que a gente tem no trabalho corrido que a gente tem, vamos falar a verdade, a gente não cultiva mais relacionamento com a esposa nem com os filhos. A coisa passa. A individualização da administração e condição financeira de cada um dos membros da família. Eu já comentei isso com vocês. Um dia um sujeito chegou para mim e disse: Renato, está muito difícil de manter a relação lá em casa. Eu falei: por quê? Ah, Renato, porque eu ascendi profissionalmente, ela não. Eu falei: como é que é? É isso mesmo, e às vezes eu quero fazer algumas viagens, eu tenho condição e ela não. Eu falei: como é que é? A sua condição financeira e a condição financeira dela, para. A gente está falando de um relacionamento líquido, não é verdade? Pessoas morando juntas, repartindo os seus bens, mas não repartindo a sua vida. A tendência de traçar planos solitários para a satisfação individual em detrimento dos interesses da família. Tem gente que tem plano, mas só tem plano individual. É o meu negócio, é o meu hobby, é a viagem dos meus sonhos, é a comida e o restaurante que eu prefiro, e só isso. Uma outra evidência: a desconsideração completa para com as necessidades físicas, emocionais e espirituais do outro. Tem marido e tem esposa que são completamente incapazes de deixar de olhar para o próprio umbigo, para olhar para o outro com quem convive, e para as necessidades do outro, físicas, emocionais, espirituais, porque eu estou centrado em mim, no meu umbigo e na minha vida amarrotada. A ingratidão ou a falta de reconhecimento da dedicação do outro para com o restante da família. Dentro de uma família onde tem um folgado, sempre tem alguém padecendo, sempre tem alguém pagando pato, se sacrificando. A sua ingratidão e a sua dificuldade em dizer obrigado e reconhecer algumas coisas é fruto de um relacionamento líquido, que não tem profundidade e que não vai levar a lugar algum. A intolerância doentia para com as dificuldades e limitações do outro que convive com a gente. Não é só intolerância, perceba. Todos nós, às vezes, nos sentimos impacientes com o outro, né? Todos nós. Mas tem gente que tem uma intolerância doentia. A simples possibilidade do outro se manifestar e dizer alguma coisa já deixa o outro irritado, com vontade de esganar o outro. A indisposição de lidar com as crises naturais decorrentes do desgaste nos relacionamentos. Todo relacionamento tem desgaste, todo relacionamento tem crise. A questão é se a gente se dispõe a resolver, ou se a gente diz assim: quer saber? Não aguento mais. Toca a banda, deixa a banda passar. Eu não vou entrar nessa discussão, eu não vou entrar no problema, porque isso vai drenar as minhas energias. Relacionamentos líquidos. A busca pela satisfação das carências pessoais, longe do núcleo fundamental da família. Todo mundo tem carência aqui, né? E as nossas carências precisam ser supridas. E quando não são supridas dentro de casa, vão ser supridas em algum lugar. E é curioso pensar que a maior parte do dia a gente passa no ambiente de trabalho, não é verdade? Com outras pessoas ao nosso redor. E a chance, a tendência da gente buscar nas pessoas que estão ao nosso redor, no ambiente de trabalho, para nos satisfazermos é muito grande. Toma cuidado.
você pode tornar líquido o relacionamento dentro da sua casa. E por último, a natural disposição pelo divórcio, tendo em vista o presumido direito de ser feliz. E mais uma vez, eu não estou querendo aqui de maneira alguma constranger você que já passou por um divórcio. Essa comunidade talvez seja uma das comunidades que mais tem divorciados que eu conheci em toda a minha vida. Vocês são muito bem-vindos. A minha crítica aqui não é a você, mas há uma tendência crescente das pessoas em meio às crises dizerem assim: quer saber? Eu tenho o direito de ser feliz. Você não é o produto pronto que eu esperava. Vamos romper. Eu vou buscar a minha felicidade e você busque a sua. O problema é que no meio de uma discussão assim, às vezes não se considera o fato de que há um filho, uma filha, que se você tem o direito de ser feliz, eles também têm. Mas não tem escolha no momento de uma crise conjugal. Essa disposição doentia para o divórcio, que eu estou chamando aqui de uma evidência para um relacionamento líquido. O texto bíblico que eu quero ler com vocês está em 1 Reis, capítulo 1, de 1 a 4, e diz assim: quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem e virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado profissionalmente, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, porque toda profissão tem um perfil, né? Nesse caso, o perfil estabelecido é beleza. E encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Foi só para se aquecer, ok? Deu para entender? Imagine assim, seu marido dizendo: eu estive viajando, estava um frio, eu estava no Rio Grande do Sul essa semana. Recebi a indicação do sujeito que trabalhava no hotel de que algumas garotas profissionais ajudam nessa coisa do aquecimento do corpo, mas é profissional. Não dá para cair nessa, né? Um pouco sobre a história de Davi. Davi foi o maior rei da história do Reino Unido de Israel, sendo celebrado por este povo até os dias de hoje. Se você encontra com gente que é de tradição judaica e fala de Davi, o sujeito já diz: viu, limpa a sua boca aí, porque você está falando de alguém que é muito caro e muito importante para a nossa nação. Seu sucesso, do ponto de vista profissional, nunca foi fruto de suas virtudes, mas da benevolência de Deus. Davi era um sujeito assim muito bem sucedido profissionalmente. Ele colocava a mão, dava certo. Se tinha guerra emperrada, ele entrava, ele ganhava. Sabe aquele sujeito que profissionalmente, onde entra, dá certo. Mas a história bíblica conta que o sucesso desse homem não era fruto das suas características, das suas potencialidades, mas é porque Deus decidiu abençoar o cara. E está cheio de gente assim hoje em dia também. O sujeito é ruim de jogo, se relaciona mal, nunca estudou direito, e o sujeito está lá, de vento em popa, no meio de uma crise onde o dólar chega a mais de 4. Gente do céu, isso aconteceu com Davi. Seu fracasso, do ponto de vista relacional, nunca foi um castigo de Deus, mas o resultado de suas posturas disfuncionais. Perceba aqui, ele era um sujeito de sucesso na sua profissão, de muito reconhecimento, mas dentro de casa colhia um curto
como resultado das suas posturas disfuncionais. E que posturas disfuncionais eram essas? Em primeiro lugar, a obstinação e a impetuosidade na construção de sua vida afetiva. Davi era um sujeito que, quando se tratava de uma investida militar, era perfeito. Ele chamava as pessoas certas, ele conversava com quem era estratégico, ele elaborava um plano, dava tudo certo, um cara bom. Mas quando o assunto era a vida afetiva, esse cara era um vendido. Ele se perdia na sexualidade. Bastava aparecer uma mulher bonita na frente dele, ele tremia e ele perdia a razão, ele perdia a lembrança de que ele era um servo de Deus, de que ele tinha princípios, porque nessa área a vida dele era uma bagunça. O primeiro exemplo acontece quando esse sujeito vê uma mulher linda, chamada Mical, e ele diz: eu quero casar com essa mulher. E quando ele tem esse desejo, tudo ao redor dele parece que fica escuro, nebuloso, ele não pensa mais nessas coisas, ele só pensa na mulher bonita. E a história bíblica conta uma sucessão de eventos onde ele fez o possível e o impossível para casar com essa mulher. O pai dessa mulher disse assim: se você quer casar com ela, eu quero que você traga 100 prepúcios de gente do exército dos filisteus. Quantos? 100. Pegou alguns homens, foi até eles e 100. Coitado dos homens. 100 prepúcios, está aqui. Então ele casa com a mulher que foi objeto do seu desejo. Ele se perdia nos seus desejos, ele perdia a razão, ele perdia o controle, ele perdia a cabeça. A vida dele virava um inferno quando o assunto era a sua vida afetiva. E não tem gente assim também hoje em dia? Tem gente que é boa, organizada, bem sucedida no seu trabalho, talentoso pra caramba, mas quando o assunto é a afetividade, se perde. Joga os princípios para cima. Faz de conta que não existe Deus na parada. Em segundo lugar, a insensibilidade para com os sentimentos da sua esposa. Ele era muito insensível, os seus relacionamentos eram muito líquidos, muito. Certo dia ele voltou de uma batalha muito intensa, e da qual foi vitoriosa, e ele decidiu comemorar de um jeito muito inusitado. Ele ficou pelado, tirou a roupa, cara, e começou a dançar, e o pessoal do exército olhou e falou assim: olha o cara, e ele peladão, pelado, a brasileira no carnaval. A esposa dele viu essa história, e quando ela olhou Davi pelado, nu, no meio do povo e de outras mulheres, de outros homens, a Bíblia diz que ela o rejeitou no seu coração. Ele era insensível para com o que passava no coração da esposa. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se minha esposa gosta, se não gosta. O meu negócio é ser o que eu sou e fazer o que eu quero fazer. Não conhece gente assim? Completamente insensível. E o sujeito é casado, e um dia está no palácio, de repente uma mulher começa a se banhar. Que droga, uma mulher se banhando no meu jardim, justo no jardim de Davi. E a mulher é casada, é bonita e casada. Por que toda mulher bonita tem que ser casada, pensa Davi? Ela tem uma ideia. Ele manda matar o marido daquela mulher. E ele se apodera daquela mulher como mais uma das suas esposas. No que diz respeito à sexualidade, Davi se perde. A indisposição de liderar sua casa, influenciar seus filhos e resolver problemas emergentes era uma outra característica do relacionamento líquido de Davi. Ele tinha um monte de filho, mas os problemas surgiam e ele não resolvia nada. Teve uma situação dentro da família de Davi que foi terrível.
Um irmão acabou estuprando uma meia-irmã. E ele ficou sabendo dessa história, e você sabe o que ele fez no meio dessa situação? Ele não fez nada. Nada. Porque ia dar muito trabalho entrar nesse circuito, e ele não gostava de problema, ele se sentia drenado nas suas energias. Deixa para lá. Relacionamentos líquidos. Líquidos. Ele não influenciava a sua casa, os seus filhos, e não resolvia os problemas que emergiam ali. Quais as consequências do amor líquido na vida de Davi, segundo o texto que nós lemos? Em primeiro lugar, uma velhice vazia e solitária. O texto diz assim: quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Gente, leia esse texto comigo, por favor, com um pouquinho de senso crítico. Se tem alguém nesse reino que não podia reclamar de frio, era o rei, que tinha as melhores roupas, as melhores camas, os melhores cobertores, mas o sujeito não consegue se aquecer. A sensação que dá é que esse frio é muito mais do que um frio físico, é um frio emocional. Ele viveu de uma forma tão desregrada nos seus relacionamentos, que nesse momento não tinha ninguém da família por perto. Ele tinha uma pancada de esposas, nenhuma por perto. Ele tinha uma pancada de filhos, mas ninguém aguentava ficar perto dele, porque ele cultivou relacionamentos líquidos durante toda a sua vida. Esse texto me mostra uma outra coisa muito interessante. Pessoas que ao longo da vida cultivam relacionamentos líquidos, terminam solitárias. Você pode até tirar vantagem no presente, vivendo relacionamentos líquidos. Sem compromisso, eu posso ter quantas mulheres e quantos homens eu puder. Abrindo mão de relacionamentos aqui e acolá, eu tenho experiências e aventuras das mais diversas. Não metendo a cara nos problemas, eu me livro das indesejáveis crises. Mas depois de algum tempo, você envelhece. E quando você envelhece, você fica sozinho, como Davi ficou sozinho. Onde estão os familiares? Levando em consideração o nível de relacionamento que você tem com os seus familiares hoje, como você acredita que vai ser a sua velhice? Vai ter gente por perto para te aquecer? Ou você só se encerrou no presente e esqueceu de pensar no futuro? Em segundo lugar, como consequência do amor líquido na vida de Davi, ele deixou um legado de impureza e de imoralidade. Vejam o versículo 2. Quando eles viram, os homens que eram seus servos, viram aquela situação, ele não conseguindo se esquentar, eles lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Engraçado, esse sujeito era um sujeito que funcionava como um representante de Deus no meio do povo. Ele era rei. Mas parece que a relação que ele tinha com Deus não impactou as pessoas que estavam por perto a ponto delas sentirem vergonha de fazer uma proposta indecente como essa. Talvez porque a indecência na vida de Davi fosse uma coisa tão normal, que eles disseram assim: viu, é o que ele gosta, ele é imoral mesmo, então vamos fazer o que ele quer, ele é o rei. Quando você não está bem, os teus amigos propõem coisas imorais
para te resgatar? Por quê? A tua presença e a tua postura não levam os seus amigos a sentir vergonha de propor essas coisas para vocês? Não. Por quê? Tem algum problema nisso. O relacionamento líquido com Deus também é um problema que se evidencia dessa forma. Se os seus amigos te conhecem, eles devem saber dos seus valores, dos seus princípios, da sua relação com o Senhor. E para resolver como amigos o seu problema, eles precisam ser muito mais criativos do que oferecer para você uma noite num bordel, ou um fim de tarde para encher a cara e se matar de tanto beber. Alguma coisa precisa ser diferente. Em terceiro lugar, como consequência do amor líquido na vida de Davi, um rastro de tristeza e destruição. Um rastro de tristeza e destruição. Porque era isso que acontecia com todo mundo que cruzava a vida privada de Davi. Ele era tão líquido e superficial nas suas relações, que quem se aproximava se dava mal. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisague, uma sunamita, e a levaram ao rei. Uma menina linda, bela e virgem, que nas mãos do rei se deu mal pra caramba. Depois que ela se aproximou do rei, e começou a dormir perto do rei para aquecê-lo, os outros homens pararam de olhá-la como uma mulher virgem. Muito embora ela não tivesse dormido com o rei, como disse o texto, ele já estava velhinho, mas não importa. Já passou nas mãos de um outro homem, já dormiu na cama de um outro homem. Quando Davi morreu, um filho de Davi fez de tudo para casar com essa mulher. E então surge um assassinato. Ele é morto pelo seu irmão, para que isso não viesse a acontecer. Uma desgraça atrás da outra. Quem casa com esse homem se estrepa. Quem entra no círculo íntimo desse homem se dá mal. Por quê? Porque ele tem relacionamentos líquidos, superficiais, consumistas, utilitaristas. Se você se identifica com Davi, mas deseja ter um fim diferente, e essa é uma possibilidade. Você se identificar em algumas características com Davi, mas você dizer assim: eu não quero terminar como ele, eu não quero ter uma velhice sozinho, eu não quero deixar um legado de imoralidade, e eu não quero também fazer da vida das pessoas que me cercam uma tristeza e uma desolação. Em primeiro lugar, reconheça a incapacidade de dedicar-se à sua família com a propriedade e a intensidade que você deveria dedicar. A primeira coisa não é correr atrás do prejuízo, é reconhecer: eu não dou conta, eu não consigo, eu sou limitado, eu sou falho, eu até penso em fazer diferente, mas eu não consigo. Negar essa realidade não ajuda. Em segundo lugar, reconheça a capacidade de Jesus em dedicar-se plenamente à sua família e a você, e cuidar das suas necessidades e das necessidades da sua família como você deveria. Jesus faz isso. Tudo que você e eu não conseguimos fazer pelos nossos familiares, Jesus faz com a intensidade correta, com a motivação adequada, e o resultado disso é sempre bom. Sempre bom. Jesus é o homem perfeito, que conseguiu fazer o que nós não conseguíamos fazer. Em terceiro lugar,
Reconheça a disposição de Jesus em pagar o preço da sua incapacidade na cruz. Porque a nossa incapacidade de amar a nossa família é um crime contra Deus. Ele entende dessa forma, apesar da gente muitas vezes não entender. Existe uma dívida contra Ele, e uma dívida que precisa ser paga, e que precisa ser paga com a nossa vida. Mas se não é a nossa vida, alguém que é perfeito pode assumir o nosso lugar. Foi o que Jesus fez. Morrendo numa cruz para pagar os nossos pecados e nos reconectar de novo com o Pai. Por último, aproprie-se do poder que emana da cruz de Cristo e tem condição de nos transformar segundo a sua imagem. A questão não é sair daqui dizendo assim, é verdade, eu vou mudar todas as coisas. Não, a questão é diferente. O caminho da espiritualidade cristã é outro. Eu primeiro reconheço, eu não consigo, eu sou imperfeito, eu não posso pelas minhas próprias forças. Jesus pode e faz pela minha família o que eu não posso. Mais do que isso, Ele paga os meus pecados numa cruz e começa uma obra na minha vida, e os frutos dessa obra na minha vida é que fazem a diferença no meu contexto familiar. Eu não estou convidando você, e eu acredito que a Bíblia não está convidando você a um exercício de mais força. A Bíblia te convida, e Jesus te convida nessa noite a um exercício de humildade. Deixe que a obra dele aconteça na sua vida, se abra para Cristo. Ofereça o seu coração para Ele, para que a obra que Ele venha começar na sua vida frutifique para Ele, no tempo dEle, a partir da graça dEle. Porque aí sim a gente vai conseguir realizar algumas coisas importantes no nosso contexto, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Queria te convidar para fechar os teus olhos nesse momento e conversar com Deus a respeito dessas coisas. Reconheça a sua incapacidade. Reconheça a capacidade de Jesus. Aceite o perdão de Jesus. E aproprie-se do poder transformador de Jesus. De Jesus. De Jesus. Senhor, ouve a nossa oração nesse momento. E sara os nossos lares. Não nos permita viver a partir da lógica do consumo e da lógica que tem sido vivenciada no mundo virtual. Nós queremos que os nossos relacionamentos sejam consistentes e profundos, assim como é o relacionamento do Senhor para conosco. Faz esse milagre na nossa vida, no nosso coração, e usa-nos dentro do nosso lar para promover os frutos que o Senhor espera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.